Boa noite, pessoal, tudo bem? Com muita alegria e muita gratidão que a gente vem receber vocês aqui mais uma vez, por mais uma segunda-feira. Como eu sempre falo, isso é muito bom pra gente, que a gente tem essa oportunidade de estudar, de falar e de aprender um pouco mais sobre assuntos que são extremamente relevantes ao nosso desenvolvimento pessoal, mediúnico, espiritual. Então, é muito bom que a gente tenha essa representatividade aqui online, e eu até agradeço a todas as pessoas que sempre participam com a gente, sejam ao vivo ou que posteriormente assistem no Instagram e até no YouTube, que está crescente o número de visualizações lá. Então isso é muito bom, é sinal de que mais pessoas buscam e procuram e estão interagindo com a gente naquilo que a gente tem a proposta de passar. Antes da gente dialogar sobre, vamos fazer uma oração para que a gente se conecte com toda a espiritualidade que está aqui para nos auxiliar naquilo que a gente quer passar. Gratidão a todos os irmãos de luz, aos seres que aproximam e que se fazem presentes. Alguns repetidas vezes vêm nas segundas-feiras, outros são novos, então gratidão por todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Rapaz, eu estava pensando aqui, a gente fala, nossa, como estamos muito felizes em receber, mas na verdade era para estar só rindo, né? Hoje a gente vai continuar com esse assunto que está sendo de extrema relevância, muito feedback dessa sequência de assuntos que a gente está falando relacionados à mediunidade. E hoje a gente vai falar sobre mediunidade e compaixão, que vem na sequência de tudo que a gente falou, meio que as coisas vão se encaixando e vão se juntando e vai trazendo novas informações. Quem não viu as outras, volta atrás um pouco e assiste as lives, as palestras passadas, para que se entenda que todas têm uma conexão. Para que a gente possa falar, a gente precisa entender um pouquinho do que é a compaixão. E, de forma simplificada, a compaixão é você se colocar no lugar do outro, você entender o lado do outro. Você não precisa concordar, você não precisa ser a favor, né, vamos dizer, mas é você se colocar e entender o que o outro está vivendo. Então, se a gente for falar de sofrimento, é você entender e tentar enxergar do jeito que a pessoa está vivendo, no contexto que a pessoa está vivendo, antes de fazer julgamento com toda a nossa vivência particular. Então, a compaixão é o que Jesus fazia muito, né? Ele fez durante muito tempo, aquele com o qual ele estava em atendimento, ou até de uma população, né? Extrair a realidade que a pessoa vivia, né? Do contexto que ela vivia e como que ela estava enxergando aquela situação. Então a gente tem duas coisas que acontecem sempre, né? Só tem essas duas possibilidades. Quando a gente se depara com alguma situação, ou a gente entra com o pé na porta e começa a julgar e a botar o dedo na cara e dizer diversas coisas que a pessoa está errada, e a gente ser taxativo e bater e falar que aquilo não pode ser feito, a gente acaba inflamando e utilizando até palavras que a gente acaba se deixando levar pelo nervosismo e utilizando a da pessoa, falar muito do erro cometido pelo outro. Então, a outra pessoa comete um erro, a gente se coloca numa situação de correto, né? A gente se coloca numa situação de julgadora, como se a gente fosse o juiz do negócio. A gente começa a bater em cima. E a gente vai colocando aquilo como se a pessoa, e diminuindo até a pessoa,
que a gente acaba se colocando numa situação de superioridade, né, perante aquela situação, aquele erro que cometeu. E o outro lado é quando a gente de fato pratica a compaixão e a gente não faz, se for possível, ou de colocar a opinião, se for possível, existe um outro contexto ali. Então a gente consegue, às vezes, se posicionar ou falar o que a gente pensa perante aquela situação, até dizer que a pessoa de fato errou, porém enxergando como ela está vivendo naquele momento. Então um exemplo fresquinho que basicamente ontem, eu vivi uma situação que uma pessoa que trabalha, enfim, que exerce um trabalho junto comigo ali, ele cometeu um erro, e eu tive a possibilidade de praticar a compaixão naquele momento. Com essa mesma pessoa eu tive a possibilidade de praticar a compaixão uma semana atrás, que ele estava numa situação de sofrimento e de alguma forma precisava de positivo para que a pessoa enxergasse de fato que ela tinha a possibilidade de desenvolver. E assim foi feito, a gente conseguiu reverter a situação, conseguiu entender o lado, conseguiu perguntar e viver e entrar de solução para ela, e ela aceita ou não a solução, é óbvio, né? Mas a gente teve essa possibilidade. Passou-se uma semana e meia, eu tive uma situação com essa mesma pessoa, a qual ela cometeu um novo erro, né? A gente pode chamar de erro, cometeu uma nova situação, uma nova atitude, teve uma nova atitude, e que perante a essa atitude dela, eu trabalhei dentro de mim para poder, porque foi uma atitude muito pesada, eu trabalhei dentro de mim para poder trabalhar com paixão e entender o lado, e chamei para conversa. No momento da conversa foi aonde eu cometi o erro de não permanecer no sentimento de compaixão pela pessoa, porque começou a entrar numa situação que é muito séria. Quando entrou numa situação muito séria, pareceu-se como se a pessoa estivesse tentando fazer os outros de bobo. E aí, naquele momento, foi necessário posicionar. Porém, no posicionamento, eu acabei ultrapassando um pouco. Então, nesse momento, foi onde eu cometi o erro de ultrapassar o limite dali. A compaixão, ela vai até certo ponto, você trabalha, mas você não tem também o direito de ultrapassar o limite e, às vezes, agir de forma que é errada com a pessoa, ou de repente, até fazendo certos tipos de grosseria que não são necessárias. Então, um momento fresco, assim, que eu vivi com a mesma pessoa, que é uma pessoa que eu tenho um apreço gigantesco, e eu tive a oportunidade de viver os dois lados e entender que existe a possibilidade da gente se colocar, existe a possibilidade de você às vezes, corrigir uma pessoa, se posicionar ou auxiliar até quando ela está errada, até quando ela está muito errada, e até quando ela não assume o erro que ela cometeu. Existe a possibilidade da gente tentar se colocar, apesar de ser muito difícil, existe a possibilidade da gente tentar se colocar no lugar e entender, por qual motivo, vamos entender o contexto, por qual motivo essa pessoa não está, às vezes, aceitando ou assumindo o erro que cometeu. Vamos entender o que causaria. Isso é prática, né? O que causaria ela assumir o erro? Causaria isso. O que causaria não assumir isso. Dentro do contexto que ela vive hoje, o que é melhor e o que ela entende que é melhor. É isso. Então, a gente pode, de fato, auxiliar a pessoa, se for dentro de relacionamento, se for dentro seja ele profissional ou pessoal, você pode se desligar da pessoa, até, você não precisa conviver com a pessoa, você pode se desligar da pessoa, mas você ainda assim pode exercer o sentimento de compaixão para que você não tenha, para que você não cometa novos erros e isso se torne algo gigantesco, que a bola de neve vai crescendo e vai chegar um momento que isso não vai ter como se resolver. Então, são situações que acontecem todos os dias. Então, diariamente a gente tem a possibilidade de lidar com isso. Profissionalmente, então, a gente tem muita relacionamento próximo, né? Porque quando a gente fala profissional, é quando se relaciona próximo com pessoas.
mas quando você tem relacionamentos muito próximos com as pessoas, você tem essa oportunidade todos os dias. E a compaixão é uma prática. Ela é uma prática que ela é boa para você e boa para o outro. Se a gente está falando de mediunidade, mediunidade é algo nosso, né? É algo meu que reflete num todo, que reflete no externo, que reflete no desenvolvimento seu e de outras pessoas. E tem uma terceira situação da compaixão que tem a ver com esse do eu, né, que é relacionado à mediunidade, que quando a gente entra numa situação, principalmente se for um amigo nosso, a gente vê que um amigo nosso cometeu uma situação, teve uma atitude que não foi correta, ou está passando por um sofrimento muito grande, de repente ele está com uma doença, ou ele está com alguma situação da família dele que é uma situação que é difícil, que traz uma tristeza profunda. Quando a gente lida diretamente com a tristeza profunda, a gente tem a capacidade e a disponibilidade de prontamente ir ali e ajudar. Então vamos entender que o amigo está numa situação de doença. A gente prontamente corre para auxiliar ele. Então, pessoas próximas. A gente prontamente corre para auxiliar. Se o amigo nosso cometeu um erro, a gente prontamente se coloca para poder entender e às vezes amenizar para ele, que, cara, tudo bem, você errou, mas vamos enxergar a vida de outra forma, às vezes não é dessa forma, tentando trazer para ele, para minimizar com o outro aquilo que ele está sentindo que é muito grande. A gente tenta diminuir a dor do outro, seja ela qual for o tipo de dor. A gente tem essa tendência. Isso é pessoal. Isso é extremamente pessoal. Que aí a gente entra numa situação, como eu falei que a mediunidade é algo nosso, é algo particular que reflete no outro, a gente entra num termo que está famoso, até recentemente, que é a autocompaixão. Que a autocompaixão, ela está relacionada com a cobrança que a gente faz com a gente mesmo. Então, se a gente está se a gente comete uma situação de erro, a gente acaba se martirizando muito, ou se cobrando demais, ou a gente acaba batendo demais na gente mesmo, não aceitando que nós somos capazes de errar. Mediunicamente falando, quando a gente comete algo que afasta a gente da espiritualidade, dentro do nosso conhecimento, a gente é taxativo e acaba se cobrando demais e batendo demais. A gente não tem aquela mesma atitude, né? Na maioria dos casos, é óbvio, não é 100% dos casos, a gente não tem aquela mesma atitude que tem com o nosso amigo próximo, de minimizar o sentimento de dor dele perante uma situação dessa. Com a gente é mais agressivo, a gente é mais pesado no nosso julgamento com a gente mesmo. E aí a gente precisa entender o que acontece, né, nesse momento, porque quando é com a gente mesmo, a gente lida com a vergonha do erro, a gente lida com a não aceitação de que somos capazes e passíveis ao erro. A gente não aceita, às vezes, um sofrimento muito grande relacionado a alguma situação de acidente ou de doença que a gente passa, porque a gente, às vezes, não se sente merecedor daquilo. Então, a gente é muito pesado com a gente mesmo. Por ser muito pesado com a gente mesmo, a gente acaba transformando aquela situação que a gente está vivendo em algo extremamente maior. Quando é algo extremamente maior, é quando aquele peso fica muito grande na nossa mão e no nosso corpo, na nossa mente, e a gente começa a tomar atitudes imaginando o que está passando na cabeça da outra pessoa. Então, é aquilo que acontece com a gente, mas que reflete num todo. O fato da gente ser tão taxativo, da gente bater tanto na gente, não abre os olhos para que a gente enxergue que acometendo ou vivendo o sofrimento, ou passando por aquela situação, existem outros caminhos e outras maneiras, e existem pessoas que estão com um sentimento de compaixão com a gente, que às vezes nem a gente aceita.
que estão com um sentimento de compaixão com a gente e que querem trazer para a gente, às vezes, uma energia, uma palavra ou algo que vai minimizar aquilo, vai ajudar com que a gente tenha uma visão diferente da situação. Então, às vezes, a gente passa numa situação de vergonha tão grande que a gente entra numa bolha. Hoje, às vezes, a gente passa por uma situação de não aceitação tão grande que a gente entra numa bolha. A gente está sempre tentando, querendo ser extremamente certo em tudo. A gente está sempre querendo ser extremamente o melhor em tudo. E quando a gente não é o melhor, ou a gente entende que não vai ser, a gente começa a bater na gente mesmo. E aí a gente vai caminhando para outros lados, que um sentimento desperta o outro, que aí você desperta o outro sentimento que a gente já falou daqui, e essas coisas começam a explodir dentro da gente, que aí se torna aquela mesma bola de neve que eu acabei de falar agora, e fica mais difícil da gente sair. É quando o nosso campo baixa, né, nosso campo vibracional baixa, e a gente fica vulnerável a todas aquelas energias e toda aquela espiritualidade que está conectada naquele mesmo campo vibracional. E a gente tem a maior dificuldade de todas, que é de pedir ajuda para que a gente possa sair daquele meio. E a gente sempre fala para o amigo nosso, cara, por que você não pede ajuda? Quando chega a nossa vez, a gente não pede ajuda. Então, a gente entende que todo esse processo que a gente comete, eu falei do outro, agora estou falando de nós, todo esse processo que a gente comete, existe a frase que um amigo meu fala que eu gosto, que é tudo tem a ver com tudo. Então, tudo tem a ver com tudo. A gente vive num campo de energia, a gente vive num campo vibracional, a gente vive numa sociedade, a gente vive em grupos, a gente vive em famílias, a gente vive, enfim, sempre com energias à volta. Quando a gente começa a entrar nesse sentimento e a gente não se permite uma aceitação, a gente pode até desenvolver algum tipo de doença, que se você ver a live passada você vai entender. Então a gente pode até desenvolver tipos que são extremamente sérios e que para sair disso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então a gente começa a entrar numa situação, a gente está falando de médium, de conexão mediúnica com o espiritual, a gente está falando de campo vibracional. Permitir a possibilidade de se enxergar o meio de outra forma, e a gente dá a oportunidade a gente mesmo de não ser tão agressivo com a gente mesmo. Não sendo agressivo com a gente mesmo, a gente automaticamente não vai ser agressivo com o outro, porque a gente vai ter a prática, né? A gente não vai ser agressivo com o outro. Isso vai gerar, né, aquele sentimento de compaixão uns pelos outros, que é isso que Jesus tentava lá atrás. Tentava ensinar lá atrás. Jesus tentava isso lá atrás. E ele vivia posterior à fase do olho por olho, dente por dente. Então ele pegou as pessoas que estavam ele pegou os espíritos que estavam com aquele sentimento do Antigo Testamento, que é antes de Cristo, que era o olho por olho, dente por dente. As pessoas trouxe o sentimento do amor, que foi o sentimento máximo que ele trouxe, de mostrar o amor de uma forma de compaixão assim, que era extremo. E isso que ele tentou lá atrás ensinar é o que até hoje a gente vai tentando viver e tentando fazer em vidas e vidas. Se a gente for trabalhar com a questão de reencarnação, então a gente entende que o nosso espírito também viveu lá atrás. O nosso espírito também vivendo lá atrás, então ele vem trazendo isso no seu DNA espiritual, ele vem trazendo isso e vem trabalhando esse interno na gente. A gente hoje, 2023 anos depois, hoje a gente ainda, ou às vezes até pior, a gente está vivendo na mesma situação, no mesmo... Pode falar. Eu acho que é um tema tão complexo esse. Nós temos que entender que a compaixão, ela
não quer dizer que você tem que ser conivente com o que está errado. A compaixão te permite enxergar o erro. Ela se manifesta de uma forma tal que não permite que esse erro cometido gere um sentimento negativo em você. Por quê? Porque nós não podemos também permitir que esse erro passe desapercebido. Então, quando Jesus manifestou a compaixão, ele conhecia, ele entendia todas as nossas inferioridades. Ele sabia quando a pessoa estava mentindo, quando a pessoa era arrogante, quando a pessoa era má. Mas ele conseguia ver o que estava por trás de tudo aquilo, o histórico de cada pessoa. Então ele exercia compaixão, porque ele não fazia o julgamento. Então ele também não era conivente com o que estava errado, né? Maria Madalena, por exemplo, é um exemplo magnífico disso, né? Ela tinha, para aquela época, ela tinha todo um contexto de vida que era contrário às práticas da época. Era desonroso por várias situações. Ele teve a compaixão, não fez o julgamento, falou: quem não tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Mas disse para ela: vá e não pequeis mais. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão nós vamos pegar a compaixão e vai fazer essa compaixão nos tornar a vítima. Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, quando a gente fala de mediunidade e compaixão, é que o médium ele está sensível a enxergar tudo que está à volta dele. A compaixão ela não tem um julgamento, mas ela tem a capacidade de analisar e de falar: até aqui você pode ir, exatamente porque eu tenho compaixão com você, porque isso não vai permitir que você cometa outros erros lá na frente. Então a gente às vezes costuma enxergar a compaixão ou como dó, ou como você ser muito bonzinho. Nem dó e nem tudo bem. Nem um extremo nem o outro. Nem o outro. Engraçado que Jesus ele era dessa forma. Ele não ia nem para o extremo nem pelo outro. Ele simplesmente trazia a verdade. Ele traz a verdade e a compaixão ela está atrelada a essa verdade. Só que essa verdade você tem que saber mostrar, né? Você tem que saber utilizar as palavras corretas, ser firme dentro do seu propósito. Ela não pode deixar de ser mostrada, a verdade que precisa ser dita, mas se ouviu bem, se não ouviu, as atitudes que precisam ser tomadas serão tomadas. Você segue a sua vida sem carregar nenhum sentimento ruim. Olha, que dentro desse exemplo que eu dei, tem um outro exemplo que eu vivi recentemente, tem um outro exemplo de uma situação também próxima, e de que eu acho que eu cheguei a falar numa outra live que eu precisava desligar o melhor profissional que eu tinha na equipe. Era o melhor profissional que eu tinha na equipe. Eu precisava desligar ele porque ele estava agindo de forma que não estava conivente com aquilo. Para poder desligar ele foram semanas de eu tive que criar coragem, eu tive que pensar no caminho, eu comecei a procurar coisas, já dizer para ele: olha, aqui você não está mais, mas tem isso daqui que você pode. Então pensei em diversas coisas, e a última coisa que eu pensei, que eu trabalhei, foi depois que a madrinha conversou comigo, a última coisa que eu trabalhei foi a compaixão. Quando eu trabalhei a compaixão na situação, eu entendi que o que eu estava fazendo era certo, que era necessário fazer aquilo e que eu não ia causar um mal a ele. Eu simplesmente estava trabalhando com a verdade ali, você vai lembrando. A verdade é um gesto humano, né? Então a compaixão, ela mostra totalmente a verdade. Para você ter compaixão, você tem que enxergar a verdade tal qual ela é. Só que dentro disso, você vai buscar o melhor caminho de aplicar essa verdade. Mas as decisões que precisam ser tomadas devem ser tomadas. Porque senão você alimenta também o ócio do pensamento e a dificuldade da mudança que a pessoa vai ter. Ela não muda. Ou você permite que quando você precisa desligar uma pessoa da sua vida, ou você permite que aquela pessoa continue as pessoas estão à volta dela. Pessoas à volta. Que coisa impressionante.
A gente quando fala quando a gente entra na mediunidade, que o Adriano trouxe aqui, que é a capacidade da percepção desse meio, porque a gente está falando da capacidade intuitiva, né? Tanto percepção, por isso que eu falei de campo energético, né? Por campo vibracional, e a capacidade intuitiva, que o médium, automaticamente, quando ele desenvolve a mediunidade, a intuição é mais desenvolvida em outro. Não tem como você desligar uma coisa da outra. Se você trabalha a mediunidade, você desenvolve a sua capacidade de sentir o campo vibracional à sua volta e você sentir a vibração que vem da outra pessoa. Então, pela vibração que vem da outra pessoa, a gente consegue intuir e saber exatamente. A gente não está falando de adivinhação, a gente está falando de prática de uma mediunidade, de você sentir o campo vibracional, e quando vem a pessoa, você sente, você confia na sua intuição, na sua mediunidade, e você coloca. Você não vai começar a dizer para a pessoa que ela está pensando isso porque ela é desse jeito, não. Você simplesmente vai saber como utilizar aquela situação. Isso é prática. Outra coisa importante na compaixão na mediunidade, no atendimento a uma pessoa que chega até você, juntamente com seus guias espirituais, e ela tem um comportamento de ali você está testando a sua compaixão, porque ali não é hora de você fazer o julgamento, ali é hora de você trazer o problema, analisar o problema, ver o que está por trás e ver o que pode ser feito ou não e o que precisa ser dito. Então nós temos que, isso é na prática mediúnica, no dia a dia. E isso acontece o tempo inteiro, né? Acontece mesmo. Até quando a gente não está trabalhando com guias espirituais, né? Quando a gente se depara com alguma situação, vamos entender da parte de você trabalhando com guias espirituais. Para os médiuns que são conscientes, que é 99%, né? Para os médiuns que são conscientes, existe essa possibilidade de você enxergar o que está acontecendo. Estou falando para quem não conhece a mediunidade de incorporação. Então você enxerga, você ouve, você participa. A maioria das vezes você se depara, porque a espiritualidade é muito sábia e ela é muito legal. Então a grande maioria das vezes você se depara com situações que você está vivendo. Quando você se depara com situações que você está vivendo, o primeiro sentimento que a gente tem é do julgamento. Eu sei se julgamento é sentimento, né? Não, né? Julgamento é emoção. É emoção, né? Então a primeira emoção que a gente tem é do julgamento de fazer. Se a gente trabalhar com o nosso próprio julgamento, a gente não trabalhar com toda a questão da intuição, da prática mediúnica, do desenvolvimento, da sua evolução, da sua mediunidade, da sua conexão com os seus guias, enfim, de todos os estudos, a gente não falar, a gente atrapalha e coloca o nosso à frente só. Se você souber, você desenvolve a compaixão. Ela está vivendo e ela tirou toda a roupa, ela ficou nua. Ela ficou nua e saiu andando pela rua. E a amiga dela tentando colocar a roupa nela. E aí estava passando um rapaz, ela puxou o rapaz, então ela ficou absolutamente exposta ali. Então o que você percebe é que todo mundo cai matando em cima. Uhum. Entendeu? O que leva uma pessoa a fazer isso? Uhum. É uma coisa que... O que leva uma pessoa a proceder dessa maneira? Se expor dessa forma. Na vida dessa pessoa depois, quando ela tiver consciência. Então, a compaixão é o que está por trás de tudo isso, mas ela precisa ser orientada, ela precisa de ajuda, ela vai precisar ser encaminhada e ela precisa reconhecer isso. Porque quando você faz esse tipo de análise, você já não julga mais, ou seja, você não dá ibope para aquilo, nem alimenta aquilo, você está dando a oportunidade para a pessoa, com o seu silêncio, todo mundo ficasse em silêncio, falar assim, olha, ela precisa de ajuda, encaminha essa pessoa, seu julgamento, ela pode seguir ou não, mas você está dando pelo menos a oportunidade. Isso morre ali. Né? Então, é uma coisa tão forte, eu acho isso tão violento emocionalmente. É demais. Né? É demais. Acontecia muito quando a gente recebia vídeos, vazou o vídeo, né, da pessoa tal, acontecia muito das pessoas compartilharem esse vídeo e extremamente julgamento, principalmente com mulheres, né? É muito pesado esse julgamento. E hoje em dia eu percebo que
diminuiu bastante. Isso precisa ser zero, precisa não acontecer. A gente necessariamente precisa não julgar. Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça de ninguém, como a gente já falou aqui diversas vezes nessa live. Não é passar a mão na cabeça, mas é não cometer um julgamento para que não ultrapasse os limites, nem muito, nem menos, para que a gente não seja a pessoa a qual a gente não gostaria que fosse com a gente mesmo. Então, para que a gente não faça, o que eu falei de autocompaixão, é que a gente não seja também, desse todo o contexto que a gente está falando da compaixão, para que a gente não seja essa pessoa com a gente mesmo. A gente vai deixar de se cobrar? Não. A gente vai deixar de querer ser o melhor? Não, mas a gente pode ser de uma forma mais serena, sem deixar de ser sério, sem deixar de fazer o que precisa ser feito. A gente não vai simplesmente aceitar que cometeu um erro e legal, não vou fazer nada para resolver isso. Não, a gente vai entender que cometeu, a gente não vai bater tanto na gente e a gente vai enxergar formas de sair disso. Se a gente está perante uma situação com alguém, a gente vai passar a mão na cabeça? Não vai passar a mão na cabeça. A gente vai deixar de fazer o que precisa ser feito? Não vai deixar de fazer o que precisa ser feito. Mas vamos ter uma possibilidade de enxergar o outro pela ótica dele, para entender o que se passa, para entender as consequências, para entender o princípio daquele ato, para que a gente possa ter um melhor auxílio para que ele saia de uma situação dessa até de uma forma mais branda. Então, a gente não deixa de ser firme, não deixa de ser sério, a gente não deixa de fazer exatamente o que precisa ser feito. A gente precisa guardar essa frase, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, porém de uma forma muito mais correta de se fazer, para que a gente não crie novas coisas, para que a gente não crie novos sentimentos, para que a gente não atraia para a gente até sentimento que às vezes a pessoa fica com aquele sentimento ruim com a gente, aquele horrível, aquilo acaba atingindo a gente de uma certa forma. E médiuns, né, como todos somos médiuns, todos os seres encarnados são médiuns, então médiuns, vamos entender que a mediunidade ela é existente. A mediunidade ela não é algo especial, né? Como você não é um enviado de Deus, só porque você é médium, você não é um enviado de Deus para salvar a humanidade, não. A mediunidade é um serviço, né? Que existe a possibilidade de todos conseguem sentir o campo vibracional, conseguem sentir a vibração que vem do outro, a gente consegue sentir a nossa própria vibração, que às vezes a gente está na vibração que não é a vibração boa, a gente está causando aquilo, então a gente consegue sentir, consegue trabalhar, estudar sobre aquilo para trazer conhecimento, para que esse conhecimento abra a nossa visão para novas possibilidades e a gente consiga não ser tão julgativo, taxativo e senhor da razão. Eu queria encerrar a minha fala com a frase do Zé Baiano. Ele perguntou para nós: tem as maçãs boas e tem uma ruim. A maçã podre e ruim, o que vocês fazem com ela? Todo mundo respondeu: a gente separa das boas e joga fora. Ele falou: não, tá errado. Tira a semente e planta uma nova maçã. Então acho que isso define a compaixão. Você separa ela das boas, óbvio, né? Aquilo que é podre você tira, mas ela tem a semente. A semente já pode ser plantada. E ela sendo replantada, ela pode dar bons frutos. Verdade. Um pedacinho. Dá até para cortar um pedacinho e comer o restante. Grande, mas enfim. A gente vai continuar, né, com essa conexão de mediunidade e algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção, para que a gente cada vez mais desenvolva e cresça mediunicamente, para que sejamos pessoas melhores. Vamos, nesse momento, concentrar para que a gente possa fazer a nossa oração.
Então, meus amigos, em nome de Jesus, a gente está aqui reunido, junto com toda a espiritualidade que acompanha a nossa casa e toda a espiritualidade que se faz presente exatamente nas segundas-feiras, na nossa live. Então, como eu falei no início, muita gratidão por receber esses seres aqui e todos aqueles seres que eles trazem para aprender com a gente e para que eles possam também se desenvolver como espírito. Então, muito obrigado pela presença de todos os encarnados e os que estão em espírito. Em nome de Jesus, eu peço que a gente desenvolva a capacidade, porque o grande objetivo de Jesus era que a gente fizesse dele a imagem e semelhança na nossa vida e que a gente utilizasse as palavras e as ações dele para que a gente fizesse igual. Então, um dos grandes objetivos dele foi ensinar para que a gente seja cada vez mais, a gente emita cada vez mais a semente da maçã podre, para que a gente possa plantar novos frutos e que eles nasçam com a possibilidade de serem cada vez melhores ainda. Então, Jesus ele veio aqui para semear, ele veio para plantar, ele veio também para colher, mas ele veio para ensinar a cada um a semear as possibilidades de nascimento, de energias e de espíritos e desenvolvimento de espíritos que sejam de mais luz e que venham trazer essa luz maior para a gente, para que a evolução seja cada vez maior. Então a gente tem a oportunidade de conviver com esse ensinamento de Jesus, que a gente tenha a sabedoria de pegar esse conhecimento de Jesus e colocar esse conhecimento em prática, sabendo que nós somos seres passíveis ao erro e que a gente aceite essa passividade ao erro, mas que a gente possa cada vez mais minimizar ela com novas atitudes, e principalmente aceitando que somos seres em evolução. Então, mais uma vez, em nome de Jesus, eu peço que a compaixão seja cada vez mais forte dentro de nós, para que a compaixão seja cada vez mais latente e que a gente tenha sede de viver de fato esse sentimento e transmitir esse sentimento para os outros, para que a gente seja e sirva de exemplo para quem estiver do nosso lado. E o erro cometido, que a gente tenha a capacidade de compreender e de não cometer mais. Que assim seja. Você vai ganhar sim a Jesus.